Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma doutrina que surgiu lá em meados do século XIX, bem no meio de uma onda de acontecimentos que ninguém conseguia explicar direito. Sabe, fenômenos bem estranhos estavam pipocando pela Europa e pela América e todo mundo queria entender o que estava acontecendo. Ok, vamos pensar nisso a fundo. Imagina só a cena. Alguém está numa sala e do nada a mesa começa a se mexer, a flutuar e até responder perguntas combatidas. Pois é, foi exatamente esse tipo de coisa, o fenômeno das mesas girantes, que deu o pontapé inicial para uma investigação que ia mudar a vida de muita gente. No meio da confusão de tantas explicações, um homem decidiu usar o método, a razão, para tentar entender o que de fato estava rolando. Ele não era nenhum místico, era um educador. Esse aqui é o Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas olha, ficou muito mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec. Ele era um pedagogo super respeitado, autor de vários livros didáticos, um cara da ciência mesmo. A abordagem dele não foi de acreditar de cara, mas sim de observar com ceticismo e muito método. Ele queria era entender as leis por trás daqueles fenômenos. E depois de anos estudando e juntando as comunicações que ele recebia, o Kardec codificou o que ele chamou de espiritismo. Agora, o que é bem interessante aqui é a própria definição que ele dá. Ele não define como uma religião, mas como uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica com consequências morais. Claro, né? Uma ideia tão radical assim ia enfrentar muito oposição. Vamos ver como a própria doutrina, já nos textos do Kardec, meio que se adiantou e respondeu às críticas mais comuns daquela época. A primeira e mais óbvia crítica era a de charlatanismo. Como saber se as pessoas que produziam esses fenômenos, os médiums, não estavam só enganando todo mundo? Então, o ponto crucial para o Kardec era a motivação. Ele dizia que enquanto o charlatão quer mais é lucrar, a mediunidade de verdade, para ser levada a sério, tinha que ser praticada de graça, de forma desinteressada. Para ele, não cobrar nada era a melhor garantia contra a fraude. E essa analogia ilustra o argumento dele de um jeito brilhante. O Kardec sabia que existiam fraudes, claro, mas ele dizia que a existência de uma cópia falsa não anula a existência do produto verdadeiro. O desafio era só aprender a diferenciar um do outro. Beleza. E qual era a outra grande objeção? A explicação psicológica. A ideia de que talvez todo mundo ali na sala estivesse simplesmente imaginando coisas, sabe? Vítimas de uma sugestão coletiva. Só que o Kardec rebatia, dizendo que a alucinação é uma coisa mental, individual. Ela não explica efeitos físicos que podem ser vistos e ouvidos por todo mundo. Quando uma mesa pesada levanta voo e se quebra com um baita barulho, isso vai muito além do que uma alucinação consegue fazer. Isso nos leva direto para um inevitável conflito com a ciência oficial da época, que olhava para tudo isso com um enorme desprezo, né? Um ponto fundamental da doutrina é este: os fenômenos não são sobrenaturais ou milagrosos. A proposta é que eles fazem parte da natureza, regidos por leis que a ciência da época simplesmente ainda não tinha descoberto, assim como um dia a gente não conhecia a eletricidade ou a gravidade. O Kardec argumentava que o erro da ciência era tentar estudar inteligências com livre-arbítrio da mesma forma que se estuda matéria inerte. Não dá para colocar um espírito num tubo de ensaio e exigir que ele dê resultados na hora que a gente quer. A abordagem, segundo ele, precisava ser outra, a de um observador paciente e não a de um cientista controlador. Bom, já que a gente passou pelas objeções, vamos agora para o que a doutrina de fato propõe sobre a natureza desses agentes invisíveis. A doutrina espírita desmistifica aquela ideia de que espíritos são seres à parte, tipo anjos ou demônios. A ideia é que eles são simplesmente as almas de seres humanos que já morreram. E assim como é a humanidade, existe de tudo. Tem espírito em todos os níveis de evolução moral e intelectual. A morte não transforma o ignorante num sábio de uma hora para outra. Mas como um ser que não tem corpo físico interage com o mundo material? A doutrina propõe a existência do perispírito. Dá para pensar nele como uma espécie de corpo energético, um intermediário que permite ao espírito atuar sobre a matéria. Seria a chave para as manifestações como o movimento de objetos. E os métodos de comunicação também seguem uma certa evolução. Começa com os fenômenos mais básicos, mais físicos, como as batidas, e vai para métodos mais sofisticados e inteligentes, como a escrita através de um médium, a psicografia, e até a inspiração de pensamentos. Mas para além dos fenômenos, qual é o objetivo final disso tudo? Por que os espíritos se comunicariam, afinal de contas? E aqui a gente chega no coração da doutrina.
Para Kardec, a finalidade das comunicações nunca foi satisfazer a curiosidade, prever o futuro ou provar a sobrevivência por si só. O objetivo maior era oferecer um ensinamento filosófico e moral para o avanço da humanidade. E essa moral não estava presa a nenhum dogma específico. Kardec insistia que o espiritismo não era uma nova religião para competir com as outras, mas um conjunto de princípios universais que poderiam fortalecer a base moral de qualquer pessoa, não importa a fé que ela tivesse. Se toda a doutrina moral do espiritismo pudesse ser resumida em uma única frase, seria esta: é o seu lema central, querendo dizer que o progresso espiritual está totalmente ligado à prática do bem, do amor e da ajuda ao próximo. E assim, a gente termina com uma reflexão. O espiritismo nasceu de fenômenos físicos, mas evoluiu rápido para um sistema filosófico e ético bem complexo. A questão que fica é como essas três partes, a científica, a filosófica e a moral, se entrelaçam para formar um todo coeso. Uma pergunta para se pensar.